Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria ter vocês aqui com a gente no nosso canal da TV Promessa RS. Estamos dando início a mais uma Escola Bíblica do Sul. Este é o nosso encontro semanal, né? Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. É o momento que o Senhor nos permite que estejamos juntos estudando a lição bíblica aqui na TV Promessa RS. Estamos juntos numa jornada pelo livro do profeta Isaías. Diga-se de passagem, já no finalzinho, né, desta jornada. A série desse trimestre tem como título Assim diz o Senhor, mensagens de alerta no livro do profeta Isaías. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, já estamos caminhando aí para o final. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Uma grande alegria ter vocês aqui com a gente. Por gentileza, compartilhe o nosso link, tá bom? Ó, pega aí o link, coloca lá, copia ele, coloca este link no seu Instagram, coloca lá no seu Facebook, coloque lá no X, em todas as suas mídias, por gentileza, compartilhe aí o nosso link com todos os seus contatos lá nos grupos do WhatsApp, ó, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo da faculdade, lá da empresa, os diversos grupos lá da sua igreja e, por gentileza, peça ainda para os irmãos lá onde você congrega, peça para que eles possam replicar esse link para todos os contatos, tá bom? Para todos os contatos deles lá, para que nós possamos aí ir alcançando o maior número possível de pessoas e abençoando através do estudo da lição bíblica. Não se esqueça ainda, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal TV Promessa RS e finalmente ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas aqui, tá bom? Não se esqueça também de ativar o sininho. Muito bom ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Fique aqui com a gente. Estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica e hoje a lição de número 12, que tem como título A Verdadeira Adoração. Amém. E hoje nós contamos mais uma vez com a colaboração da Elaine. Elaine, que já esteve aqui outras vezes, tem nos abençoado muito com a sua presença, com seus comentários. Elaine, que congrega aqui com a gente na Promessa de Gravataí, na 65. Seja muito bem-vinda mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ele está sempre aqui nos abençoando, Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, Elaine, fique à vontade para dar sua saudação. Muito obrigada, né, pastor, pelo convite mais uma vez e que a gente possa, juntamente com esse estudo, trabalharmos aí na presença do Senhor e aprendermos, né? Que esse é o nosso objetivo, aprender juntos, né? Verdade. E essa lição que ela está trazendo aí, intitulada Verdadeira Adoração, nessa trajetória aí, já estamos findando, essa é a 12ª lição, e ela vai nos dar, assim, uma ideia, né, do que nós devemos ter e praticar para realizar essa verdadeira adoração, né? Ela vai nos dar um norte, assim. Então, e dentro desses capítulos que nós vamos trabalhar, que é o capítulo 56 ao capítulo 59 de Isaías, nós vamos ter aí algumas descobertas a respeito dessa verdadeira adoração e que elas vão fazer a diferença na nossa vida. E o primeiro princípio, assim, que eu tenho que cuidar é como é que Deus quer ser adorado, né? Será que qualquer forma satisfaz a Deus? Será que eu vim de qualquer jeito, de qualquer maneira? É claro que tem situações e situações, né, pastor? Mas nós sabemos que também, depois que nós engrenamos nessa trajetória cristã, nós vamos acumulando conhecimentos e vamos aprendendo qual é a maneira mais adequada, aquela que é pertinente à soberania do Senhor Deus, né? Então, eu acho que o estudo vai trabalhar exatamente isso, né? Como é que Ele quer ser adorado,
como é que as nossas formas de rituais agradam o Senhor. Isso é imprescindível nessa verdadeira adoração, nessa caminhada, né? Então, como é que a própria lição diz, né? Assim diz o Senhor, né? Então, como é que assim diz o Senhor a respeito da verdadeira adoração? Então, Isaías vai falar para aquela época e para nós, que é uma lição atemporal, né? Para aqueles períodos lá, para esse, muda algumas situações, mas tem O princípio está ali. O princípio é esse, né? Interessante, né? Que é desafiador, mas é maravilhoso, né? Aí a gente parar um tempinho, veja, irmãos, ó, a verdadeira adoração, né? Quais são os princípios? Como que Deus quer que a adoração chegue até Ele? Não é um assunto qualquer, é um assunto extremamente importante para a gente, né? Sim, delicado. Delicado. Exige de nós uma compreensão. É claro que o Senhor, a própria palavra diz que não leva em conta o nosso tempo de ignorância, né, digamos assim, quanto a determinadas coisas. Mas no momento em que eu faço a descoberta, aí sim, aí a cobrança, vamos dizer assim, ou a ideia já muda de figura, né? Então eu tenho que ter esses cuidados em relação à adoração a Deus, né? Não posso ser extremista para não virar um fundamentalista, né? Porque também posso cair nesse erro, e nem desleixado. Então, essa balança, ela tem que estar Esse ponto de equilíbrio aqui, importante. É isso que vai trazer aqui na lição, né? Esse equilíbrio aí na balança para a gente, como nós vamos adorar o nosso Deus. De que maneira, né? Ele deve ser feita para agradá-lo, né? Então, bom, seu comentário aí já atiçou todos nós aqui, já estamos aqui ansiosos, né? Então vamos lá, né? Lição de número 12, a verdadeira adoração, está aqui com o objetivo. Tem um texto básico aqui de Isaías 58, como você disse, hoje aí tentamos caminhar nos capítulos 56 até o 59, essa introdução. Mais alguma coisa, Elaine, que aqui você gostaria de compartilhar com a gente nessa introdução aqui? Texto, tema? Não, eu creio que é isso aí, né? Que nós estamos dentro dessa ideia. Nós já vimos inúmeras situações que Isaías exortou, que Isaías falou. Então, ele chegado o momento agora de nós darmos uma parada, refletirmos, né? Porque a adoração exige essa questão de reflexão, né? Porque eu não estou falando de homem para homem, mas estou te falando de homem para Deus, né? Então é uma questão vertical que vai influir no horizontal, né? Então é uma parada assim que eu tenho que ter esse cuidado com o nosso Deus, né? Com como é que eu externo a minha adoração a Ele? De que maneira eu vou fazer o melhor? O melhor que a gente tanto ouve, dá o seu melhor para Deus, dê o seu melhor para Deus. Mas como é que eu dou o meu melhor para Deus, né? Então nós vamos ter umas palhinhas aí, né? O resto depois vai com você, que aquele que vai estudando vai aprendendo. Né? Mas é importante mesmo, porque nós já estamos aí caminhando, né? Essa é a penúltima lição. Vamos bater já no capítulo 59, depois que nós passamos, né? Todo esse período aqui estudando sobre essa questão histórica, né? Essa questão da rebeldia do povo, o cativeiro do povo, as promessas de libertação, todas essas questões. E a gente sabe que muito do que nós estudamos aqui, todo o agir de Deus, até mesmo quando Deus está castigando o seu povo, tudo tem mesmo a ver com uma adoração equivocada, né? Então é importante mesmo, como você fala, a gente dar uma pausa, olhar para trás, no retrovisor, tudo que nós estudamos, né? Nós estamos caminhando para o final, mas qual é a verdadeira adoração mesmo? Para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram, né? Para que a gente, depois de tudo que nós vimos ao longo dessa lição, né? Estamos indo para a 12ª, como que a gente faz isso no sentido vertical, para que nós possamos alegrar o coração de Deus, né? É um desafio, mas é importante demais, né, Elaine? Exatamente. Então nós vamos ver ao longo dessa caminhada aqui que mesmo que eu faça, né, talvez até adiantando alguma coisa aqui, eu não vou conseguir impressionar o Senhor, né? Mas dentro dessa minha caminhada, dessa nossa caminhada como cristão, algo que nasce em mim, vindo do Espírito Santo, me auxilia a demonstrar a Ele o meu amor, né, o meu carinho por Ele, o meu respeito por Ele. Então, e tudo vem dele, né?
Nem mesmo o meu amor que eu achava que eu tinha, né, por Deus, veio dele também. Vem dele também. Então, ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, dentro disso, como eu posso proceder? Né? É isso que nós vamos trabalhar, né? Que bom, que bom. Bom, nós temos aqui as divisões, que são 4 divisões, né? Fala sobre a obediência que deve ser evidenciada, fala sobre a rebeldia que precisa ser condenada, fala sobre a religiosidade que deve ser abandonada e ainda a iniquidade precisa ser tratada. Bom, como as perguntas, né, remetem aos comentários, eu vou direto aqui na pergunta por causa do nosso tempo, né? A primeira pergunta, Elaine, diz assim, ó, com base no item 1 do comentário, também de Isaías 56, de 1 ao 8, comente sobre a importância da obediência a Deus como resultado da salvação recebida. Além do povo de Israel, quem é apontado guardando o sábado nesse texto? Bom, a primeira frase diz assim, né? Não existe verdadeira adoração sem obediência a Deus. Então partimos desse princípio que para que eu venha adorar a Deus e que começa agradando Ele, tem a questão da obediência. Inclusive existia um hino, né, que a gente se cantava um tempo atrás, né, que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Fantástico. Quando estava fazendo a lição, estudando, me veio na cabeça isso, né? E a lição vem trazer a questão de que nós somos salvos e aí nós obedecemos. Não é o contrário, né? Eu tenho que ficar obedecendo, cumprindo as questões, né, bíblicas para ser salvo. Não, é exatamente o contrário. Eu já estou salvo em Cristo, porque a morte dele me deu essa garantia, né? O sangue dele me deu essa garantia, como a gente já viu em outras lições, né? Porque o pecado que havia em mim, ele comprou com o sangue dele. Então eu sou salvo e em agradecimento a isso, eu obedeço todas as coisas e eu adoro o Senhor. Então, é aquela história do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, eu adoro o Senhor mediante a ideia de que eu já sou salvo. Eu tenho que ter, até porque para eu vencer algumas tribulações, algumas tentações, tem que ter convicto no meu coração de que eu sou salvo em Cristo. Porque senão nós já somos enredados por aí, já começa por aí, né? Verdade. Eu já fraquejo exatamente aí, porque eu não sei, será que eu sou salvo? Será que eu não? Né? Aquela, né, que é o que o inimigo gosta de fazer, aquele jogo de palavra conosco. Então, eu tenho que ter essa convicção na minha vida de que eu sou salvo em Cristo. E aí eu vou permear a caminhada, né? E aí, ele vem trazendo duas ideias interessantes, que trabalha no capítulo 56, que é o eunuco e o estrangeiro. E como nós já vimos em lições passadas que mesmo que Israel tenha sido escolhido, que a salvação veio para Israel, mesmo que eles tivessem essa ideia, mas a ideia principal era de que eles eram luz para os outros povos, para as outras nações, que nós já trabalhamos, já conversamos sobre isso. E o Senhor vem trazer dois indivíduos, o eunuco e o estrangeiro. E o que eu penso do eunuco? O que nós podemos perceber do eunuco? O eunuco trata aquele indivíduo que ele foi castrado. Nós sabemos que ele desempenhava um papel na sociedade antiga, né? A castração tinha um porquê. Sim. E hoje? Bom, hoje não há necessidade, né? Mas ele representa todos aqueles que foram castrados pela vida. A vida castrou de alguma forma. Ou em outras palavras, frustrou. Né? Inúmeras pessoas que de alguma maneira a vida frustrou, seja no trabalho, seja no seu domicílio, né, familiar, seja no seu pessoal, né? Tanta gente que às vezes parece que não tem mais sentido na vida, né? E aí é dessa maneira que o eunuco é tratado, e ele é bem visto pelo Senhor. O Senhor dá um novo sentido para a vida, mesmo que aquelas frustrações aconteceram num passado, o Senhor traz uma nova ideia, um novo momento para essa pessoa que se sente, para todo aquele que se sente frustrado. O próprio Senhor Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então está aí dentro, né? O eunuco representa esses cansados, oprimidos, frustrados, castrados pela vida, por uma série de coisas, assim,
que não cabe aqui, né, nós não conseguir comentar. E o estrangeiro, ele também está dentro deste papel, porque o estrangeiro, o peregrino, ele representa aqueles vezes que não tem uma morada fixa, não tem algo, né, nada prende ele. Quantas pessoas perambulando, né? Mas o Senhor diz, até no próprio capítulo 56, ele me chamou a atenção que ele vai dizer assim, ó, ele vai dar um nome novo para esse, um nome até melhor, ó. E lhes darei dentro do meu templo e nos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Olha só. Então, o estrangeiro também tem guarida na presença do Senhor. Pode ser todo aquele que hoje na sociedade talvez não se encaixe, tenha provado inúmeras religiões, inúmeras coisas, mas porque não conheceu a verdadeira essência do Senhor. Porque no momento que conheceu o Senhor, vai dizer, aqui é o meu lugar, na presença de Deus. Tanto que se você vê alguns salmos, o Salmo 84, ele mesmo vai dizer, né, que o passarinho, o pardal, a andorinha tem, né, faz seu ninho lá na beirada do templo, lá dentro do templo. E tem lugar na presença do Senhor. Então, o Senhor está chamando, independente do seu grau de situação de vida, independente da sua situação financeira, independente da sua etnia, independente das coisas que conquistou ou deixou de conquistar, o Senhor está de braços abertos e quer abraçar, assim como Jesus disse, né? Como uma galinha abraça os seus pintainhos, seus pintinhos, assim o Senhor Jesus quer abraçar todos nós. Então, essa é uma verdadeira adoração a Deus, né? Eu me dispor a Ele. E depois as outras coisas, claro, vai vir na obediência, vai vir nas outras coisas. Mas Ele está pronto a aceitar qualquer pessoa, independente do que tenha acontecido na vida, né? Creio que é isso que a palavra queira, né, nos trazer, né? Que bênção, né? Então, como o resultado, né, da salvação, toda essa obediência para o eunuco, para o estrangeiro, para todos, toda essa obediência faz parte de uma adoração verdadeira. Mas lembrando que sempre, né, que essa obediência é como resultado da salvação, né? A gente sempre diz assim, né, que a obediência, ela não gera a salvação. A salvação não é pela obediência, mas a salvação, ela gera obediência. Né? Como resultado, nós temos que obedecer. Né? Claro, interessante, né? É bem isso aí, pastor. E nós temos que continuar aí convictos dessa ideia, né? Que somos um resultado da salvação, do amor, né? Daquele tal amor que ele amou de uma tal maneira. Tal maneira. Exatamente, esse tal maneira, nossa, compreende muitas coisas. Muita coisa, né? Muita coisa. Né? Então, e aí eu obedeço em gratidão a ele. Né? E outra coisa que eu fiquei pensando aqui, a hora que você falou assim, ó, que a gente precisa ter segurança da salvação. Não pode duvidar disso, né? Não. Eu fico pensando quando Paulo escreve lá, finalzinho da sua vida, né? Que já está sendo oferecido como libação, né? Aí ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não parece que o apóstolo Paulo tivesse dúvida. Não, Nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Certeza ali, né? É bem assim. E essa certeza tem que estar aqui também, tem que estar no nosso coração, né? É o que nos move, né? Porque, como a palavra de Deus disse, se nós viemos só por ver, em vão é nossa fé. Não tem por que estar aqui, não tem por que estar estudando então a Bíblia, não tem por que estar cumprindo, né, algumas questões que a gente, né, dentro do mundo cristão, dentro da questão, né, do nosso próximo. Então não tem por que fazer essas coisas se eu não tenho essa convicção de que um dia eu vou estar com o Senhor. Né? Então, é isso mesmo. Isso é muito importante, né? Importante. Está dentro dessa ideia, né, de adoração. Bênção, que bênção. Caminhamos aqui um pouquinho para a segunda, provavelmente, em que período histórico tem lugar os eventos de pecados denunciados por Isaías 56, como os líderes e o próprio povo são apresentados nesse trecho. Ajuda a gente aí, Elaine, por gentileza, na pergunta
de número 2. Eu não posso, eu não escapo dos contextos históricos. É a tua cara. Eu não escapo, né? Então, claro que eu tive que pesquisar um pouquinho e ir aprofundando, né? E esses capítulos, provavelmente, né, devido à continuidade que está, eles foram escritos já no final do reinado do rei Manassés, né? Então isso é antes do cativeiro da Babilônia, que o cativeiro vai se dar no tempo de Jeremias, com o rei Zedequias, e Manassés, e sobe ao trono ainda, né, na sua segunda infância, 12 anos, já iniciando a adolescência, com 12 anos, ele vai permanecer no trono por 55 anos, e mesmo que no final da sua vida, se você pegar a 2 Crônicas 33, você vai ler e você vai ver que dá a ideia de que ele se arrependeu, que ele mudou de vida, né? Porque eu até, estudando isso, a gente tem essa ideia. Aquilo que ele semeou durante o seu reinado foi terrível. Manassés foi um dos piores reis que o povo de Israel, o povo de Deus, aqui no caso Jerusalém, né, o povo de Judá, recebeu como rei. A Bíblia mesmo diz lá em Crônicas, no versículo 9, que ele fez pior que as outras nações. O que ele representou, toda a idolatria, toda o paganismo, toda a irreverência, a rebeldia, né? Ele que sacrificou os próprios filhos a Moloque. Então, isso tudo respingou na sociedade. Porque, de alguma maneira, os atos deles, né, as pessoas se espelham, né? Então, aprendem, vamos dizer assim, são da 50 e poucos anos, daí 4 décadas para 5, são várias pessoas nascendo e vivendo nessa situação aí, né? Então, isso respingou de alguma maneira. E então, vem mostrando aqui, que vai perguntar, né, sobre como os líderes e o próprio povo são representados nesse trecho. E aí, mostra exatamente isso, né? Como formou uma geração idólatra, uma geração maligna que o Senhor abomina, os seus líderes eram como mercenários. Estavam muito preocupados com o seu dia a dia, com o seu egoísmo, né? Venhamos, vamos comer e beber, e amanhã talvez seja um pouco melhor do que hoje, mas a ideia é de que eles estavam imersos nas suas próprias ânsias, e eles não estavam preocupados com o povo, o negócio era ganhar, o negócio era obter lucro, havia uma insensibilidade, havia, né, um desejo egoístico de vencer na vida, mas de uma maneira assim, tripudiando tudo e a todos, né? Então, a liderança dava... Vale tudo. Vale tudo, exatamente essa palavra, vale tudo. Desde orgia, sacrifícios humanos, valia tudo. E eram os mesmos lábios que nós vamos ver, que talvez mostravam, nós vamos ver à frente, que estavam lá à frente do povo, honrando a Deus, viravam as costas, estavam honrando outros deuses, né? O próprio capítulo, em alguns adiante, o Senhor diz que a tua penca de deuses que te salve, que o teu número de deuses que você vire-se para ele agora. Vocês me deixaram de lado, vocês esqueceram de mim, né? Então, e tudo isso a Deus representa, né? Como lá em Samuel vai dizer, que a rebeldia é pecado de feitiçaria. Sim. Né? E tá exatamente, tá linkado ao primeiro tópico, né? Obediência faz parte da verdadeira adoração. E aí eu combato, quando eu sou obediente, eu combato a rebeldia, né? Então uma coisa estar junto com a outra. Então essa liderança era uma liderança proveniente já desses inúmeros, alguns, né, mais ou menos reis que trouxeram exemplos indignos para a sociedade, para aquela época. O que nós vemos hoje também, né? Que às vezes as pessoas se espelham hoje é muito usada a mídia, a criançada está direto, né, se espelhando, e aí fica um alerta para os nossos pais, porque nós não sabemos o que eles estão, né? Lá no secreto, o que eles estão, né? Experimentando, vendo e ouvindo, né? Então nós temos que cuidar, então. E é muito importante isso. Então nós devemos ter esse cuidado para nós não
nós não cairmos no risco da rebeldia e acabarmos sendo condenados e perdemos a salvação, né? É importante. Cuidado, né? Exatamente. Verdade. A terceira pergunta, você já deu quase que aí uma entradinha aí, né? De uma forma mas bem pedagógica mesmo, né? Quando você disse assim, ó, eles faziam tudo isso e era o mesmo que estava lá, né? Ensinando o povo, aqui faz isso, mas lá faz aquilo, né? Aqui vale tudo, mas mesmo assim se acha ainda, né? No direito de estar ensinando o povo, né? A adoração verdadeira não combina com essa religiosidade vazia. Ajuda a gente, Elaine, aqui um pouquinho nessa terceira pergunta aqui. É interessante que esse conceito, né, adoração verdadeira não combina com uma religiosidade vazia. É interessante como os conceitos ao longo dos tempos eles evoluem também, né? Antigamente, não sei se eu estou equivocado ao trazer à tona isso. Antigamente, às vezes tu via, pelo menos aqui no sul, né? Não posso dizer pelas outras regiões. Às vezes tu via a pessoa, né? Tinha um porte, um externo. Olha, aquela pessoa provavelmente é cristã, né? Tem um porte, tem um externo, assim, que nos dá a ideia de que essa pessoa serve a Deus. Hoje, é claro que isso já mudou bastante, né? Esses modos e costumes já mudaram bastante. Mas era exatamente isso. Só que naquele tempo lá, do povo judeu e a liderança, o externo era demasiado, né? Demasiado. Então, o Senhor vai trabalhar exatamente essas situações, ele vai condenar essas questões que só traz o externo, o interior está vazio. O próprio Isaías vai dizer, esse povo me honra com os lábios. Mas seu coração está assim, a quilômetros de distância de mim. E é isso que eu tenho que cuidar, né? Até mesmo dentro da nossa comunidade, nós mesmos, né? Porque às vezes eu posso estar ali de corpo presente, mas o meu coração está lá no momento da adoração, está lá na conta que eu tenho que pagar, né? Não sei que às vezes vem, mas a gente não, agora é o momento de eu adorar a Deus. Mas as minhas, né, eu não consigo me desligar. E é isso que que o Senhor vai mostrar, que essa religiosidade vazia, esse externo, não tem valor nenhum para Deus. Porque como eu comentei com o pastor antes, e a própria lição vai trazer, nada do que eu faça vai impressionar o Senhor. Nada. Imagina, o Criador das galáxias não vai ficar impressionado. Não vai ficar impressionado, né? Não vai. Não tem como. Então, nada do que eu venha fazer vai impressionar. Ah, mas irmã, então agora não precisa mais fazer nada. Não é por esse lado também, né? É importante que eu obedeça ao Senhor. É importante que eu me desfaça de algumas coisas, que eu abra mão de algumas coisas. Para que eu venha adorar o Senhor, é importante. E aí ele vai trazer aqui, né? Um exemplo, por exemplo, do jejum, o exemplo do sábado, que para nós, né, que guardamos o sábado, que temos essa convicção da importância do sábado como mandamento, ele vai trazer. Isso é interessante que no jejum, havia apenas um jejum que o Senhor instituiu, né, como obrigatório. Ao longo da caminhada do povo, eles foram acrescentando coisas, assim como nós sabemos que Moisés deu lá as 10 leis morais. Só aquelas 10 já é, né, bem difícil da gente manter a linha. E deu as cerimoniais, então nós temos as morais e as cerimoniais, que sempre tem que ficar bem claro no nosso entendimento religioso, vamos dizer assim, né, teológico. E ao longo dos anos, a população, né, os lideranças, eles foram acrescentando regrinhas, leizinhas, coisinhas, adaptando, melhorando, né? Foram colocando que, resumidamente, de 10 pulou para 613 obrigações, vamos dizer assim, claro, contando todas as leis cerimoniais e morais. Então, havia tanta regra, tanta coisa que o povo, né, às vezes não sabia como adorar o Senhor, porque era muita exigência, a adoração foi ficando de lado. E aí o jejum que o Senhor
pergunta, né? Será que ele mesmo diz na palavra, né? Será que me agrada que você faça um jejum aí, que você fique envergado, que você demonstre que você está jejuando? Será que é isso que me agrada? Porque o jejum, como eu aprendi com o pastor Rivaldo Correia, que a gente, né, já tenho feito uma caminhada de estudo com o pastor, desde do estudo que estava na pandemia, o pastor Edilson fez estudo a mão no arado, então desde então eu tenho tido, né, o prazer e o privilégio de estudar com o pastor Rivaldo. E um dos estudos que ele nos deu foi sobre o jejum. E uma das coisas que eu aprendi, pastor, para o senhor ter uma ideia, que eu também estava equivocada, que eu entendia que o jejum era como uma moeda de troca. Eu vou jejuar e o Senhor me dá aquilo. E aí eu aprendi, não é assim. Né? O jejum, como está aqui na lição, é para eu ver a minha vida de pecados, coisas que eu pratico, né, errado, e as grandezas de Deus. Eu faço esse contraponto quando estou jejuando. Não é que eu não tenha que ter um propósito, eu vou jejuar pelos meus filhos, eu vou jejuar pela minha igreja, eu vou jejuar pelos pastores, eu vou jejuar, né, pelas situações que acontecem sobre, né, como, né, aconteceu, está acontecendo com o nosso estado. Então eu vou estar em jejum. E era isso que o Senhor queria, que aquele povo jejuasse, mas não adiantava jejuar e virava as costas e estava lá oprimindo o pobre, oprimindo a viúva, roubando nas balanças, né? Todas essas coisas. Então não adiantava. Era só externo. O próprio Senhor Jesus vai dizer, ao sábado a mesma coisa. Havia leis, por exemplo, assim, tantos passos que eu posso dar no sábado. Pensa para uma mulher, você não pode levantar e não pode pentear o cabelo no sábado. Você não pode olhar no espelho. Imagina, não tem cabimento? Não tem cabimento. Não tem cabimento. São coisas que foram colocadas em posições que o próprio Senhor Jesus combateu. Vocês colocaram tanta coisa no povo que nem vocês conseguem cumprir. Consegue. Insuportável. Insuportável, essa é a palavra. Era um insuportável. Era um jugo demasiadamente grande, né? Então, essas são questões interessantes. E o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 5 que quando nós jejuamos, quando nós adoramos a Deus, tem essa parte é bem importante, que ele diz assim, que quando você está nesse propósito com Deus, você está diante de Deus, você veio adorar a Deus. E aí o Espírito Santo te alertou, mas olha, tem um detalhe, lembra aquele dia que tu, de repente, falou uma palavra indigna para o teu irmão, para o teu parente, para a tua família, né? Você perdeu as rédeas, né, como a gente diz aqui no sul, desceu do salto. E aí, o Senhor Jesus diz o seguinte, para o que tu está fazendo, vai lá e te conserta com o teu irmão e vem me adorar. É isso que o Senhor ensina. Então, isso serve tanto no jejum, porque quando você está jejuando, o Senhor Espírito vai estar trabalhando contigo, né? E aí ele vai dizendo, olha, aquilo lá que tu não fez bem, aquela outra coisinha que precisa melhorar, olha aquela, né, aquela situação. Tudo isso, e aí você vai te consertando diante de Deus. Isso me lembra, pastor, eu passei por uma experiência interessante dessa mesma coisa da questão do perdão. Pela época das eleições, ou depois que passadas as eleições, num sábado, depois do culto, contar o milagre, mas não contar o santo, como a gente diz por aqui, né? Uma irmãzinha me puxou para o lado, irmã, eu preciso te dizer uma coisa. Eu disse, o que é, irmã? Eu preciso te pedir perdão. Eu disse, mas irmã, você não me fez nada. Eu disse, não, eu lhe julguei pelas questões políticas. Porque um tempo atrás, eu tinha ido na casa da irmã, a gente fez oração, tomamos um café junto, e eu sou muito, assim, reticente a essas questões, né? E aí a gente conversando, eu coloquei algumas coisas que eu pensava e tal, e com isso ela, né, em casa, ela deve ter comentado e tal da situação. E depois ela veio me pedir perdão, eu disse, irmã, não tem nada capaz. Mas eu achei aquilo tão bonito, que para mim nunca tinha me acontecido isso, né? Geralmente é eu pedindo desculpa, porque às vezes eu piso na bola. Mas alguém vir me pedir desculpa, perdão, de uma coisa que eu nem fazia ideia, eu achei aquilo muito bonito. Eu trago esse exemplo que é exatamente isso que está dentro. Né, do jejuar, do orar, do adorar o Senhor no dia do sábado, com verdadeira adoração,
com as mãos limpas, com o coração puro, como diz o Salmo, né? Quem vai adentrar na presença do Senhor? Aquele que tem a mão limpa, aquele que tem o coração puro. Como é que eu faço isso? Me despojando da rebeldia, me despojando desse medo de pedir perdão, de como é que a pessoa vai me enxergar. Isso é adorar ao Senhor, né? É trazer uma religiosidade verdadeira. Verdadeira religião mesmo, é prática, né? Prática, né? Vida, né? É prática de vida. É isso aí. O Senhor vai... não é que nós vamos ganhar pontos na presença do Senhor, não é isso. Mas nós estamos no caminho certo, né? No caminho da verdadeira adoração que agrada a Ele. Porque o objetivo é agradar a Ele. Não é agradar o homem, nem a mim mesmo. É agradar a Ele. Paulo mesmo vai dizer que Ele cresça e eu diminuo. Que Ele cresça e eu diminuo, né? Eu creio que é isso aí. Amém, que bênção, que bênção. E para a gente caminhando aqui, um pouquinho já para o final, quais são as 3 divisões básicas aqui falando sobre iniquidade, né? Tem 3 divisões básicas que podemos encontrar aqui no capítulo 59 de Isaías, que é o último capítulo desta lição de número 12, né? E com base neste capítulo, quem é o único que de fato pode ajudar o povo de Deus a lidar com o seu pecado? Quais são as 3 divisões aqui em Isaías 59? Quem é que pode mesmo de fato ajudar o povo de Deus a lidar com seus pecados? Eu vou inverter a ordem da questão Fique agora. Fique à vontade. O verdadeiro que pode lidar com as questões de pecado é o nosso Senhor Jesus. Só Ele. Somente Ele, né? Então, Ele vai nos dar, primeiro, Deus mostra as nossas iniquidades. Então, esses 3 detalhes é que Deus mostra as nossas iniquidades. Porque a palavra dele vai dizer que as nossas iniquidades fazem uma barreira, um muro de divisão. E nós não nos deixa chegar perto de Deus. Então, só Jesus para quebrar. Então, Ele mostra as nossas iniquidades, Ele traz à luz aquilo que está errado, aquilo que está torto. Ele faz com que nós reconheçamos as nossas iniquidades diante dEle, né? Quando nós confessamos os nossos erros, as nossas falhas. E Ele traz aí o trabalho de Salvador, né? Ele bane as nossas... Ele joga no mar do esquecimento as nossas iniquidades. Então, Ele é o único que pode trazer à tona, fazer com que a gente confesse e lavar isso e banir isso, né? E ralo abaixo, né? E aí, nova criatura, nova pessoa. Porque quando a gente conhece a verdade, como está lá em João, né? Diz que quando conhecemos a verdade nos liberta. Então, é isso aí. Ele vai mostrar, Ele vai fazer com que a gente confesse, e Ele vai nos dar o perdão, né? Então, isso é tanto coletivo como no individual, né? Por exemplo, se nós pegar o exemplo de Jonas, Jonas foi trabalhado nessa questão, né? Porque o povo lá se redimiu, o povo viu, aceitou o perdão, se confessou, mostrou, né? E Jonas ficou negado. Então, a lição tanto para o coletivo como para o individual, né? De que o Senhor está ali, o Senhor Jesus, Ele vai fazer que as nossas iniquidades sejam tratadas e vai nos tirar o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, vai nos dar um novo sentido de vida, né, para continuar a caminhada. Né? Que coisa, né, Elaine? Assim, quem sabe seria uma lição só para esse assunto aqui, né? Só. Quando você começa assim, ó, só Jesus, você já diz, ó, vou começar, vou inverter, só Jesus, porque de fato, né, é Ele mesmo, né? Eu fico pensando assim, ó, sobre iniquidade. Você citou 3 tópicos, 3 milagres que a gente precisa, né? Fala sobre a descrição da iniquidade, o reconhecimento da iniquidade e a confissão da iniquidade. Não é uma coisa simples, né? Porque assim, a nossa carne, a gente está sempre tentando, de alguma forma, escapar de ser confrontado pela luz do Evangelho, né? Para nossa mente dizer assim, ó, não, isso aqui é pecado. Ter a iluminação é um milagre. Porque geralmente qualquer coisa que a gente, principalmente se pega na gente, a gente sempre, eu sempre digo assim, né? Quando a gente está pregando, olha, irmãos, cuidado com a língua, por exemplo. Você está sentadinho lá e o pastor está pregando. Você fala assim, olha, o pastor está pregando para aquele, tá, para aquele. Né? Aí está falando sobre outro assunto. Está pregando para aquele. Nunca prega para a gente.
né? Então, quando a gente diz assim, ó, não, aquele pecado ali, eu entender que aquele comportamento é um comportamento pecaminoso, não é da natureza humana, é natureza de Deus, né? É o Espírito Santo, por isso que eu digo, é um milagre, porque senão a gente fica tentando, né? Tantos argumentos para dizer que não é bem assim, que não é desse jeito, e a gente vai tentando se enganar. A hora que o Espírito Santo chega, né, e fala, não, isso aqui é pecado. Aí você, então, teoricamente isso é pecado, e se eu praticar é pecado. Então eu tenho que reconhecer que se eu estou praticando, eu estou vivendo em pecado, eu estou praticando um pecado. Isso também é um milagre, porque é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Exatamente. E depois eu confessar e abandonar é um outro milagre. Né? Exatamente. E só conseguimos com o auxílio do Espírito Santo. Senão nós não conseguimos. Por nós mesmos, nós já nem vamos reconhecer, né? Já começa por aí que a gente já vai tentar botar para debaixo, já fecha, né? Debaixo do tapete, não vai deixar o Senhor Espírito trabalhar. Então, são inúmeros milagres num mesmo acontecimento que eu, né, de uma mesma caminhada, e em vários momentos da minha vida, contínuo. É contínuo. Então, esse resgate que o Senhor faz é contínuo na nossa vida, para que a gente possa, né, ter a salvação garantida. Né? Amém. Essa salvação garantida. Que maravilha, graças a Deus. Então, para a gente caminhar aqui um pouquinho para o final, já agora nas aplicações, assumindo compromissos, temos aqui sempre os 2 tópicos finais, né? A verdadeira adoração passa pela consideração à pessoa de Deus e depois a verdadeira adoração passa pela submissão à vontade de Deus. Nessa primeira parte, Elaine, é a pergunta de número 5. Você concorda que a verdadeira adoração passa pelo reconhecimento de quem Deus é? Comente à luz da primeira aplicação. Nossa, em número, como é que é? Adoramos, né? Gênero, número e grau. Essa é a palavra, né? Sim, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele está acima de todas as coisas. E como nós colocamos, como nós não podemos impressionar o nosso Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, e mais um pouco, não tem o que eu venha fazer, né? Mas eu venho estar adorando Ele em consideração a isso. Um temor nasce no meu coração quando eu sou regenerado, quando eu vejo a supremacia do meu Deus. E eu devo adorar pelo que Ele é. Não é nem pelo que Ele faz na minha vida ou faz na vida do próximo, mas pelo que Ele é e sempre será. O grande eu sou. Né? Esse eu tenho que adorar Ele, começando por aí, pelo que Ele é. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida, né? Amém. E finalmente a verdadeira adoração passa pela submissão à vontade desse Deus que é soberano, que é superlativo em todos os sentidos, né? Podemos dizer que uma pessoa que adora a Deus apenas em momento de culto está verdadeiramente adorando a Deus? Explique as razões. Será uma falsa ideia que essa pessoa vai criar, né? Se ela está só ali naquele momento adorando a Deus, né? Eu entro ali, ligo a chavezinha da adoração, saio dali, desligo a chavezinha da adoração, vou cuidar da minha vida do jeito que eu acho que é. Não, porque o nosso exemplo ele vai bater mais forte. Era aquilo que nós falamos antes, né? Os exemplos dos líderes, né? Não adiantava eu externar e estar fazendo as coisas erradas. Então aqui também vai dizer exatamente isso. A verdadeira adoração, ela vai além. É no meu dia a dia, é no meu testemunho no meu trabalho, no testemunho no meu lar, é o testemunho na minha família, é o testemunho na igreja, né? Porque a gente vê inúmeras situações, então não adianta eu estar lá adorando a Deus, viro as costas ali, nem atravessa a rua eu já estou, né, batendo boca, brigando, dando um exemplo errado, né? Então a verdadeira adoração, ela não está só em cantar e coisa, ela está além de tudo isso. É um esforço que eu tenho para fazer para obedecer ao meu Deus e vai além. Então eu tenho que estar firmado e buscando sempre essa obediência, essa submissão em relação a Deus, e Ele vai me mostrando como eu devo praticar, né? E colocar, né? Colocar, não adianta ficar só nas ideias, né? Tem que colocar em prática. A colocar em prática. Amém. Exatamente.
Graças a Deus, né? Que benção. Estamos chegando então ao final da nossa lição de número 12. Elaine, muitíssimo obrigado. Sei que vocês Agradeço. cresceram muito, né? São assuntos maravilhosos que a gente cresce na presença de Deus. Elaine, muitíssimo obrigado. Obrigada, Deus pastor. abençoe. Foi muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Vou pedir a gentileza que você faça uma oração pela gente, né? Pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, para a Então, gente encerrar a lição bíblica de Então, hoje. te convido, meu irmão, minha irmã, a orarmos juntos. Feche seus olhos, né? E eleve uma oração ao Senhor nosso Deus. Bendito e amoroso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos ao Senhor que o teu amor esteja sempre em nosso coração. Pai, que a tua presença, Senhor, seja verdadeira, que a nossa vida, ó Pai, seja levada a ti diante do teu trono, ó Pai, como cheiro suave. As nossas ações, o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, esteja assim como cheiro suave diante de ti, ó Pai. Pai querido, Pai eterno, que esta lição de verdadeira adoração, ela venha alcançar famílias, ela venha alcançar lares, ela venha alcançar vidas, ó Pai, para serem transformadas, serem moldadas segundo aquilo que tu queres, segundo o poder e o querer do teu Espírito Santo. Pai, muito obrigada por mais esta oportunidade, por mais esse momento onde refletimos a tua palavra, onde compreendemos, ó Senhor, e vemos quão necessitados somos do teu amor e da tua bondade, pois tu és muito grandioso. Obrigada, Pai, por tudo que tu tem feito, pelos teus cuidados vistos e não vistos na nossa vida. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Elaine, muitíssimo obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Amém. Que Deus abençoe ricamente você, sua casa, toda a sua família. Lembre, compartilhe o nosso link. Deixe o seu like aqui no nosso programa, tá bom? Se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho. Deus abençoe, uma excelente noite. Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Fique com Deus.